Capítulo 3. Sangue e ouro. Isabel, regressaram vitoriosos, diz-me o infante Dom Pedro de Castela, usando o único nome que me conhece, demasiado pequeno para entender que a derrota que celebra é a do meu povo, da minha gente. Uma vitória contra os fiéis a Alá. Anda ver, chega-te pelo menos aqui, incita-me empurrando-me para o pátio. E deixo-me levar, puxando o véu sobre o meu rosto, de forma que os meus olhos negros, contornados a cor, desapareçam de vista e me tornem ainda mais invisível do que já sou. Tocam tambores, batem-se palmas, entoam-se cantos e ladram os cães que serpenteiam excitados por entre os pés da multidão que se apinha nas ruas para acolher os vitoriosos em apoteose, tão loucos quanto eles. Dom Pedro aponta para o horizonte. É o seu pai que chega. E o seu avô acrescenta. E vejo aproximarem-se o rei de Castela e Afonso IV de Portugal, cavalgando lado a lado, em montadas ajeezadas, agora com panos mouros, vestidos a ouro e a prata da ponta dos pés à ponta dos cabelos, como se fossem sultões saídos das histórias da minha mãe, cimitarras de pedras preciosas à cintura. Só a enorme cruz de ouro que trazem sobre o peito desfaz a ilusão. São impostores. Troçam de tudo o que nos é sagrado. Logo atrás, 2 cavaleiros exibem os pendões do Sultão Negro, a maior humilhação, a prova para os incrédulos da vitória cristã, e içam-nos acima das suas cabeças para que todos os vejam. A multidão grita a uma voz de triunfo e raiva, inebriados pela sede de sangue, como abutres que só se lançam sobre a presa quando sabem que já está bem morta. Sem arriscarem nada, banqueteiam-se então com a carne dos despojos. Os gritos passam a um espanto de êxtase quando vislumbram a procissão de carroças apinhadas até cima de ouro e prata, o espólio da batalha, hipnotizados como se lhes tivessem aberto a porta da gruta dos 40 ladrões, deixando à vista os seus tesouros. Um grupo de rapazes novos procura aproximar-se, estendendo as mãos para um elmo de ouro puro, para as travessas e os gomis de prata, para as bacias de ouro, mas os guardas estão preparados e afastam-nos com brutalidade, dissuadindo todos os que pretendessem imitá-los. O infante Dom Pedro corre para junto de Dona Maria, que por sua vez avança para Afonso IV, o seu rosto iluminado pelo alívio de o ver regressar são e salvo, pai e filha fundindo-se num abraço apertado. Respiro fundo, antecipando o que se segue. Quando Dona Maria se vira para acolher o marido, repara que, sem pudor, Alfonso X já avançou para Leonor de Guzmán e é a ela que beija, descarada e longamente na boca, distribuindo afagos pelos filhos bastardos que se inclinam numa vénia. Pousa os lábios no topo da cabeça do mais velho, um beijo emotivo que confirma que Henrique, que um dia será de Trastâmara, é o escolhido. Por instantes alimento a esperança de que a cena tenha escapado a Dom Pedro, que não tenha entendido o significado deste beijo de traição, mas o pequeno infante viu-o tão claramente quanto eu. E o seu rosto contrai-se de raiva. Sei, sem sombra de dúvida, de que vai ser possuído por um dos génios do mal, sempre perto, sempre à espreita de uma brecha para se apoderar da alma de alguém, transformando a dor num punhal. Ao avô rei, o desplante do seu improvável parceiro de batalha também não escapou, nem a dor e humilhação da filha rainha, mas controlando-se para não agir, não agora, não ali, passou o braço pelos ombros do neto, encaminhando-o para dentro dos seus aposentos. Afonso IV conhece bem o ciúme, preterido pelo pai em favor do irmão bastardo, vendo a mãe constantemente magoada pelas infidelidades do rei Dom Dinis, vive ainda dominado por ele.
distrai-os com o relato da batalha, e eu, fazendo das tripas coração, fico para ouvir. O rei diz: A 29 de outubro, o nosso exército e o castelhano chegaram a Pena del Ciervo, a poucas léguas de Tarifa. Sobressalto-me. Ajrat al-Ayal, o nome do lugar, da torre que subia com os meus irmãos 84 degraus. Quem chega mais depressa? Ouço a voz de um deles exclamar, capaz de tomar de um fôlego a vista deslumbrante sobre o mar, o meu mar, o promontório de onde em dias claros é possível descortinar a costa de África. Não preciso de ouvir as razões que os levaram a escolher o lugar. O rei confirma. Dali víamos, na margem da ribeira do Salado, os arraiais inimigos, tanto o do Sultão Negro como o do Emir Yusuf, inteligentemente usando o rio como primeiro obstáculo. As tendas listradas de cores garridas multiplicavam-se, como numa tapeçaria bordada, e era possível perceber centenas de embarcações pequenas na areia e as maiores ancoradas em frente à praia, tantas quanto eles, como se a maré tivesse deixado a descoberto pequenas ilhas. Os homens do sultão eram tantos que se tornava impossível contá-los. Alguns diziam que eram mais de 10.000, quase como se Abu al-Hassan Ali tivesse trazido consigo todos os homens de África. Eram menos no acampamento de Yusuf, talvez 6, 7.000. Mas os nossos exércitos juntos não passavam de metade. O Conselho de Guerra reuniu e concluiu que eu iria pelos de Granada e Alfonso pelos do Sultão Negro. Mas acredita, Maria, foi preciso estratégia, bravura e um milagre para sairmos vencedores. O rei empolga-se, rodeado das damas, das rainhas e dos mais jovens que não tinham idade para a guerra, uma audiência que visivelmente o delicia. E eu baixo os olhos para esconder o meu desprezo. Nada o cala agora. Decidimos que atacaríamos na manhã seguinte, depois da missa e de o bispo de Toledo nos ler a bula da cruzada, dizendo a cada um que ali estava, cavaleiro ou peão, que morrer pela fé era a maior glória e nos valeria a absolvição de todos os pecados. Partimos, avançando devagar, deixando que o sol subisse no céu para não nos encadear, porque eles estavam posicionados de forma que a luz nos cegasse. O rei de Castela, ladeado por Pedro de Castro e João Afonso, senhor de Albuquerque, enfrentaram o sultão e nós, os portugueses, atravessámos o rio sem que viessem ao nosso encontro. Picou-me que se sentissem tão seguros da vitória que nem arredassem pé do campo de batalha, confiando que o Salado impedisse a nossa retirada. Furámos as defesas do infiel ao som de trombetas e atabaques, o estandarte de Portugal e os gritos a incitarem os nossos homens a darem a vida pelas chagas de Cristo que marcam a nossa insígnia desde Eurique. E eles deram-nos luta, como guerreiros corajosos que são, temíveis, tão inflamados quanto nós. O chão tremia com o galope dos cavalos, os pés dos soldados em marcha, e o ar fendia-se com as setas e as lanças, com os gritos de guerra. Os nossos e os deles, e dentro em pouco eram mais os que estavam por terra do que os de pé. E o sangue dos cristãos, mouros, e o que jorrava das feridas dos cavalos, tingindo a terra, tingindo as águas do rio. Confesso-te que, a certa altura, vi os meus homens a perderem o alento, e foi então que o milagre se deu. A rainha toca instintivamente nas medalhas que traz ao pescoço, em sinal de agradecimento por o pai estar aqui, por ter sido poupado, pelo marido ter voltado intacto, mesmo que para os braços de outra. Milagre? Que milagre? Imploram os jovens. Afonso IV mantém-se calado uns instantes, num silêncio medido para acrescentar solenidade ao que tem para contar. Frei Álvaro Gonçalves Pereira irrompeu no campo de batalha, frente a uma hoste de frades hospitalários, as vestes escarlates a sobressaírem de entre todos, o cavalo adereçado de prata, e erguia na mão a verdadeira cruz de marmelar, que se iluminou, faiscando raios, porque é dele que tudo emana.
E todos tomamos alento daquela visão. Até os feridos e os mortos se levantaram do chão, prontos a lutar de novo, a vencer. Os mouros viram-no também e fugiram aterrorizados pela lâmina das nossas espadas, pelas setas dos nossos arcos, correndo para os barcos em tal desordem e loucura que muitos foram ao fundo logo ali e outros atiraram-se ao mar na esperança de serem socorridos pelos seus. E o emir e o sultão apanharam-nos? Clama a assistência pedindo mais sangue. Yusuf fugiu para Granada e o sultão escapou, derrotado e humilhado. Não se atreverá a voltar, exclama triunfante o rei de Portugal, levantando as mãos aos céus, saudado por uma salva de aplausos. E é então que os vejo. Os 7 anéis mágicos, os 7 anéis de que a minha mãe tantas vezes me contou a história, a brilharem nos dedos longos de Afonso IV. Conto-os de novo, apressadamente, receando enganar-me, mas ali estão. 3 de rubi, 3 de diamante e um, o maior de todos, de esmeralda. Realizo imediatamente que a rainha Fátima foi assassinada. Nem a mulher de Abu al-Hassan Ali, a filha do grande califa Abu Lala Abu Bekr II, foi poupada. Hostes do exército castelhano saquearam o arraial, matando e pilhando, antes sequer de terem enfrentado os homens do sultão num vil ato de cobiça e cobardia. Mataram-na e, cortando-lhe os dedos, arrancaram-lhe os 7 anéis, um por um, como os bárbaros que são. A rainha também os viu, e pegando nas mãos do pai entre as suas, percorre cada uma das pedras com a ponta dos dedos, sentindo a suavidade do rubi, as arestas pontiagudas dos diamantes, polidas no verde profundo da esmeralda, a cor dos seus olhos. Com o sabor inebriante da vitória. Não conhece a sua história, não sabe nada sobre o seu poder, mas eu sei. E sei que não podem servir Afonso IV. A ele, não.